Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e agora você terá a oportunidade de assistir mais uma das aulas, as aulas livres que eu estou realizando aqui mesmo no YouTube toda sexta-feira, tendo como base livros, obras, textos, artigos político-ideológicos conectados ao liberalismo e ao conservadorismo. Na aula de hoje, o tema central vai ser justamente o capítulo de número 2 de um dos livros que é considerado por muitos uma das grandes obras, né, do pensamento conservador. E aqui faço referência e menção ao livro A Política da Prudência, do Russell Kirk, considerado por muitos também como um dos maiores filósofos e pensadores conservadores. Né? Muitos, inclusive, colocam ele ao lado do Edmund Burke, do Roger Scruton, do Michael Oakeshott, inclusive, para vocês entenderem tão somente a relevância da obra, né, ou melhor dizendo, do extrato que nós iremos ver nessa nossa aula de hoje, que é tão somente o capítulo de número 2. Só lembrando, claro, que essa é uma obra que você pode adquirir na internet. Mas esse capítulo 2 em específico, ele está disponível gratuitamente a todos aqueles interessados. Eu vou deixar claro aqui na descrição, para quem quiser poder entender qual o caminho que nós iremos percorrer nessa nossa aula de hoje, é só dar uma olhada num resumo, né, desse capítulo de número 2, assim denominado, os 10 princípios conservadores, que será o tema central dessa nossa aula, tá? Antes de mais nada, antes de começarmos efetivamente a nossa aula, se vocês me permitem, eu queria abrir aqui um parênteses para conversar com vocês acerca de um assunto que acabou tomando, né, o cenário político da data de hoje, e aqui eu faço referência à prisão do ex-deputado, o Roberto Jefferson, presidente do PTB e tudo mais. Eu quero conversar com vocês brevemente sobre isso e trazer aqui uma reflexão sobre algumas coisas que eu li, outras coisas que eu ouvi por conta dessa prisão que aconteceu no dia de hoje. E vocês verão que, de certa forma, está conectado com o tema central dessa nossa aula de hoje, que é sobre prudência, né? Esse é uma palavra muito forte e muito cara aos conservadores de alta estirpe, né? Eu parto muito daquele princípio e acredito talvez que você já conheça aquela frase, né? Inclusive eu nem sei quem foi a verdadeira pessoa que proferiu essa frase. Já ouvi tantas pessoas receberem a atribuição dessa frase, mas o que importa em si é a frase, né? Que diz que se quando jovem você não foi comunista, isso é um sinal de que você não teve coração, ou que você não tinha coração. Mas se velho, depois de adulto, você ainda continua a sê-lo, isso prova que você não tem cérebro. E por que eu trago essa frase aqui? Porque eu acredito, eu tenho isso muito forte dentro de mim, que é um processo natural de amadurecimento intelectual, político, ideológico, né? Você tem uma fase de esquerda na sua vida, eu tive a minha fase, usei camisa de Che Guevara, militei a favor do transporte público gratuito de qualidade, né? Depois de um tempo, precisei me afastar desses movimentos políticos e precisei trabalhar tanto para ajudar lá em casa, como também, no caso assim, na casa dos meus pais, como também pelo meu próprio amadurecimento financeiro e pessoal, né? E aí depois tive uma fase, claro, muito mais, digamos assim, recorrente, que é essa fase atual agora do liberalismo. Mas quando você vai envelhecendo, e eu já estou com 31 anos de idade, né? Já constituí uma família, já estou casado com minha digníssima esposa, a primeira dama, é natural que você comece a deixar um pouco alguns pensamentos, digamos assim, ligados ao liberalismo e comece a se sentir mais atraído, por que não falar dessa forma, ao conservadorismo. Pelo menos esse é o momento em que eu me encontro atualmente. Não estou dizendo com isso que o liberalismo deve ser tudo jogado fora. Não, pelo contrário. Inclusive os próprios conservadores entendem e compreendem que a economia de livre mercado, desde que baseada numa moral permanente, é a melhor forma de se ordenar uma sociedade. Mas por que eu quero fazer esse preâmbulo e fazer uma conexão com o que aconteceu hoje com o político, né, com o ex-deputado federal Roberto Jefferson, que foi preso, e por que a prudência tem tudo a ver com isso e com o assunto da nossa aula de hoje, né? Muitas foram as pessoas que celebraram a prisão do Roberto Jefferson, não pelo que ele falou, não pelo que ele fez, mas por ele estar conectado ou ser um defensor aguerrido do político, do presidente Jair Messias Bolsonaro. E, ao meu ver, isso é muito preocupante, porque devemos separar muito bem as coisas e entender que se hoje você celebra, se hoje você comemora a prisão de um adversário político seu só porque ele pensa diferente, quem dirá, ou melhor dizendo, quem garantirá que no futuro próximo você não poderá ser o próximo a ser preso?
a ser enclausurado, a ser encarcerado. E aqui, falando da minha humilde pessoa e desse professor que vos fala nesse vídeo, eu mesmo fui processado, quer dizer, estou sendo processado, afinal de contas o processo ainda corre em justiça, vai completar quase um ano, inclusive. No ano passado, por conta de uma palestra que eu proferi na Universidade Federal do Sergipe acerca das cotas raciais e a sua, talvez não tão efetividade assim como faz parecer os movimentos negros. E, pasmem, fui processado por essa palestra, por um motivo, ao meu ver, né, e na ótica do meu advogado, um motivo muito banal, né? Um amigo meu fez a arte do evento e ele jogou no Google, formatura negra, e apareceu uma foto com 5 indivíduos erguendo o pulso em rixa. Eu pensei, bom, já que eu estou falando sobre cotas raciais e sobre o acesso de negros às universidades públicas, por que não usar essa foto? Foi isso que pensou o meu amigo, a foto disponível no Google. A foto foi utilizada. Dos 5 negros que aparecem na foto original, somente 2 conseguiram aparecer no cartaz. O evento aconteceu, fui ameaçado de morte à época, tive que contratar segurança privada para proteger para salvaguardar a minha condição física, mas passado alguns meses, para minha surpresa e da minha esposa, é claro, chegou aqui em casa um processo desses mesmos negros, dos 5 que aparecem na foto original, sendo que na foto do cartaz só aparecem 2, me processando na ordem de R$30 mil por um suposto uso de imagem. E por que isso tem a ver com o que aconteceu hoje com Roberto Jefferson? E, mais uma vez, convidando vocês a refletirem sobre a prudência na arte da política. Numa das laudas do processo que eles moveram contra mim, eles dizem o seguinte, abre aspas, vou ler na íntegra o que está lá no processo. Abre aspas, no breve dossiê dos conteúdos postados pelo réu em suas redes sociais, no caso aqui o réu sou eu, para além da flagrante violação aos direitos autorais do direito à imagem, que é isso que eles acusam, no processo é sobre isso, sobre violação dos direitos autorais do direito à imagem, da imagem que foi retirada numa página no Google. E aí o processo continua, né? É possível demonstrar razões por demais suficientes pelas quais os requerentes, e aqui falo dos meninos, dos 5 e do fotógrafo que tirou a foto, não desejam suas imagens atreladas ao professor Leonardo Lisboa. Consoante os referidos dados do réu, é possível encontrar conteúdos que demonstram contrariedade às cotas étnico-raciais, o que é uma mentira, porque quem assistiu a palestra, inclusive está disponível a todos os interessados, é justamente o contrário. Mas enfim, sigamos. Aí vejam um ponto central aqui, que eu quero já linkar com a nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos. Vejam o que diz o advogado deles. O réu ataca o próprio regime democrático, utilizando a imagem do ministro Alexandre de Moraes para promover hashtags com os dizeres: ministros do STF na cadeia, STF vergonha nacional, STF inimigo do Brasil, STF bando de vagabundo, STF ditadura. Os requerentes, por defenderem as justiças compensatória, distributiva e o regime democrático, não querem ter suas imagens associadas ao réu de nenhuma forma. E aí eles anexaram o print de uma postagem minha feita muito antes da realização desse evento sobre o ministro Alexandre de Moraes. E pasmem vocês, eles utilizaram esse argumento para justificar que eu deveria ser punido. Porque, segundo eles, eu criticar o Alexandre de Moraes, eu sou contra o regime democrático, o próprio regime democrático. Então percebam vocês o quão perigoso é apoiar esse tipo de decisão. E aqui é importante abrir um outro parênteses. Eu não sou favorável, nem gosto, nem sou simpático ao Roberto Jefferson e tampouco as suas defesas aguerridas, armistícias, da forma como ele faz contra a própria ordem democrática ou contra os ministros da Suprema Corte. Mas eu preciso ser coerente com aquilo que eu acredito, a defesa das ideias da liberdade. E que, por muito pouco, esse que vos fala, não foi acrescido, não foi incluído, não foi adicionado nesses próprios processos antidemocráticos. Porque vocês imaginem se a juíza tivesse aceitado isso aqui, esse ponto. Eu poderia ser o próximo a ser preso. Não por ter incitado uma morte, um assassinato, uma violência contra os ministros do Supremo, mas somente por ter criticado os ministros da Suprema Corte. Então essa é a reflexão que eu queria fazer a vocês, que sejamos prudentes. A política, como diz o Russell Kirk, é a política da prudência, como diz os conservadores. E eu vi muitos, infelizmente, com a dor no coração. E talvez por isso eu esteja caminhando cada vez mais rumo ao conservadorismo, por ver muitos liberais virar as costas para a verdadeira defesa das ideias da liberdade. Eu vi muitos liberais defenderem e bater palmas para o que aconteceu hoje,
com a prisão do Roberto Jefferson, só porque ele pensa diferente, ou só porque ele defende Bolsonaro. E eu penso, peraí, a defesa das ideias da liberdade não é para que você fale aquilo que você quiser falar? E porque quando é o outro, quando é um outrem, as pessoas celebram? As pessoas que eu estou falando, aqueles indivíduos que porventura vieram a celebrar nesse dia de hoje a prisão do Roberto Jefferson. Eu penso e eu concluo essa primeira parte dessa nossa aula de hoje, meus queridos e estimados alunos, que o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o que é errado, continuará sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo. Em nome da defesa das ideias da liberdade, fale o que você quiser. Uma coisa é você ameaçar, outra coisa é você ir lá fazer. Não chegou, de fato, às vias, né? As vias das ações, no caso aqui das falas do agora prisioneiro, né? Agora encarcerado Roberto Jefferson. E penso eu, devemos tomar muito cuidado ao defender certos tipos de autoritarismo, tal como, ao meu ver, se desenha nessa decisão da Suprema Corte via ministro Alexandre de Moraes, né? Bom, eu estou aqui hoje falando com vocês, provavelmente porque a juíza, no primeiro momento, ao analisar o processo, decidiu não dar, digamos assim, substância e não dar materialidade a esses indivíduos que me processaram nesse ponto em específico. Lembrando, o processo ainda corre na justiça e vamos ver como é que vai findar todo esse processo. E claro, na medida do possível, eu aparecerei por aqui, assim, meu advogado me permita para comentar com vocês o desfecho dessa história, tá, gente? Pois bem, queria só fazer esse preâmbulo, tá, gente? Porque eu julgo ser importantíssimo, tá? Poucas pessoas atentam a isso e eu pensei, até conversei isso com a minha esposa, eu falei, eu vou separar o início da aula para falar sobre o que aconteceu hoje, porque é muito perigoso, né? Eu sou vítima, eu fui vítima e continuo sendo. Imaginem vocês, repito aqui, imaginem vocês se a juíza tivesse aceitado esse parágrafo. Eu poderia ser preso. Não por incitar uma violência, um atentado contra o ministro, que isso é loucura, mas tão somente por criticar os ministros. Que ditadura é essa? Já dizia o Rui Barbosa, né? A pior ditadura é a ditadura judiciária, porque contra ela não há nada que se possa fazer.